Olá pessoal, vamos dar início então à nossa segunda aula de termodinâmica. Tá? Então hoje eu vou falar sobre como é que a gente constrói uma escala de temperatura. Tá? Então eu vou contar também para vocês um pouco sobre o termômetro de gás. Tá? Ele tem certas propriedades que são bastante interessantes para nós. Tá? Então, bom, a gente pode usar qualquer propriedade termométrica para medir a temperatura de um corpo em equilíbrio. A gente viu isso na última aula, que a gente sabe que em equilíbrio térmico as temperaturas são iguais e as propriedades termométricas dos dois corpos que estão em contato, por exemplo, no equilíbrio não mudam. Então a gente pode usar em princípio qualquer propriedade termométrica para construir um termômetro, tá? E para medir temperatura. A única coisa que a gente tem que fazer é calibrar, tá, o nosso termômetro, ou seja, construir uma escala de temperatura. E para isso a gente precisa de algum fenômeno, né? Para calibrar o termômetro, eu preciso usar algum fenômeno que seja reprodutível, né? Algum fenômeno que eu possa reproduzir facilmente, por exemplo, em laboratório, para poder calibrar alguns termômetros de maneira sistemática. Tá? Então eu tenho que usar algum fenômeno de referência e que seja facilmente reprodutível. Um exemplo que eu vou falar aqui hoje é, por exemplo, o ponto de ebulição da água e o ponto de congelamento da água. Esses são dois fenômenos reprodutivos que a gente usa, por exemplo, para calibrar termômetros. Tá? Então, um desses termômetros que a gente está bastante acostumado, por exemplo, é o termômetro com uma coluna de mercúrio, um daqueles termômetros que ficam na parede, e ele é baseado na expansão da coluna de mercúrio. Né? Tá? Então, expansão e contração da coluna de mercúrio é a propriedade termométrica que a gente usa para medir a temperatura. Tá? Esse é um termômetro que, assim, para a gente medir a temperatura do cotidiano, ele é bastante... Ele é ok, né? Mas ele é ok, mas ele depende, né, da substância, né, que tá lá dentro do meu recipiente. Né? Se eu colocar álcool em vez de mercúrio, eu vou ter uma outra escala. Né? A escala ela depende da substância, que não é lá, do ponto de vista científico, não é muito interessante. Né? A gente quer ter, por exemplo, um termômetro que ele seja o mais geral e universal possível. Né? Não quero ficar tendo que trocar ou tendo que definir uma escala diferente para substâncias diferentes. Tá? Então, essa é uma das vantagens do termômetro de gás. A gente vai ver que ele tem propriedades que são bastante gerais e que independem da substância, ou seja, independe do gás que eu coloco no interior desse bulbo. Tá? Então eu consigo definir uma escala de temperatura que independe do tipo de gás que eu coloco lá dentro. Isso é bastante interessante, tá? Porque torna o meu termômetro mais geral. Né? Dadas as condições sobre o gás, eu posso construir o termômetro independente da substância, né, que eu coloco lá dentro. Certo? Bom, então vamos ver como é que funciona esse termômetro, como é que eu opero esse termômetro. Então primeiro a gente tem que entender bem como é que ele funciona. Vejam, aqui eu tenho um container que inicialmente tem ar, ele está aberto aqui para o exterior, e eu tenho um bulbo que contém um certo gás. Pode ser qualquer gás, por enquanto que vocês quiserem. Então aqui os pontinhos aqui representam as moléculas do gás. E aqui eu tenho um tubo, tá, com uma coluna de mercúrio. Tá? Então aqui existe uma interface entre o mercúrio e o gás. P é a pressão que o gás faz na minha coluna a pressão do gás sobre a minha coluna de mercúrio. Tá? E H aqui. Tá? Bom, essa também é a pressão que a coluna de mercúrio faz no gás, né? Porque esse sistema está completamente parado, está completamente estático, em equilíbrio. Tá? E H aqui eu consigo então medir esse P lendo o meu H. Tá? Tópico aí de fluidos que vocês já viram no curso. Né? A pressão P aqui é igual à pressão atmosférica mais a densidade do mercúrio vezes G vezes H. Tá? Então eu consigo usar esse H, que é a diferença de altura entre essa interface e essa, para medir a pressão P que a coluna de mercúrio faz no gás e que o gás faz no mercúrio. Tá? Por que isso é útil? Porque a gente sabe que, tá, isso já sabia-se na época quando se começou a construir termômetros, que a volume constante, a temperatura de um gás, isso vale para um gás, então para um gás a volume constante, a temperatura do gás é proporcional, é diretamente proporcional à pressão do gás. Ou seja, existe uma relação linear
entre a temperatura e a pressão. Tá? Então eu posso, a volume, isso só vale, isso é muito importante, tá? Essa relação só vale a volume constante. Então, a volume constante, eu tenho esta relação linear. Tá? Eu posso usar essa relação linear para definir uma escala de temperatura. A única coisa que eu tenho que fazer é escolher essas constantes aqui. Se eu escolher essas constantes, com base em algum fenômeno que seja reprodutível como ponto de ebulição da água, tá? Eu atribuí uma certa temperatura do gás quando o bulbo está em contato com a água em uma dessas situações, eu consigo definir uma escala. Tá? Eu espero que isso fique agora fique mais claro adiante. Tá? Então, isso aqui é a base para a gente construir uma escala de temperatura usando um termômetro de gás. Agora, como é que eu opero com esse, como é que eu opero o meu termômetro? Vejam, aqui ele está em contato com o ar, ele está em equilíbrio, o gás está em uma certa temperatura, ele está em equilíbrio térmico com o ar. Tá? Eu não meço, eu uso o gás para medir a temperatura de uma substância. O que eu estou medindo a temperatura aqui, eu estou medindo a temperatura do ar. Tá? Então a substância, esse termômetro, esse aparato aqui, tá? Isso aqui é só um esquema, tá? Mas esse aparato complicado aqui ele serve para medir a temperatura da substância que está dentro do meu container. E eu uso o gás para fazer isso. Tá? Então como é que eu opero esse termômetro? Imagina que agora eu coloco água quente aqui dentro do meu container. O que vai acontecer? Tá? Se eu colocar água quente, que é essa situação, tá? Vai aumentar a pressão, tá? Vai aumentar a pressão do gás. O que acontece? O meu gás vai começar a empurrar a coluna de mercúrio. Se aumenta a pressão, aumenta a força que o meu gás faz na minha interface com o mercúrio. Então o gás empurra a coluna de mercúrio. Ora, essa relação aqui, ela só vale para volume constante. Veja, o volume do gás aqui nessa situação não é mais constante, porque ele se expandiu. Tá? Então eu quero usar essa relação, então eu preciso que o volume ocupado pelo meu gás seja constante. Veja, o gás aqui está em equilíbrio térmico com a água quente. Tá? Então ele tem uma temperatura bem definida e a água quente tem lá uma certa temperatura também bem definida. Os dois estão em equilíbrio térmico. Mas o gás se expandiu. Então eu quero usar essa relação aqui entre a pressão nesta interface e a temperatura do gás, que é a mesma temperatura da água quente. Ora, para mim fazer com que o volume ocupado pelo gás seja o mesmo, lá da situação inicial, eu tenho que pegar esse meu tubo e levantar. Na verdade, isso está escrito aqui, eu esqueci de falar, mas é um ponto muito importante. Este tubo aqui é flexível. O que significa isso? Eu posso levantar esse meu tubo aqui, ele é maleável, eu posso levantar esse meu tubo. Quando eu levanto esse meu tubo, eu aumento essa diferença H, o que faz com que eu aumente essa pressão. Então como é que eu faço para a minha coluna de mercúrio aqui, para essa interface retornar para o patamar inicial que eu marquei aqui? Eu levanto o meu tubo. Tá? Então eu levanto manualmente aqui o meu tubo. Tem vídeos na internet, se vocês procurarem no YouTube termômetro a gás, vocês vão ver, tem vídeos bem instrutivos. Então eu levanto aqui o meu tubo, tá? Então imediatamente aumenta essa pressão, eu faço isso até levar essa interface aqui ao patamar inicial. Tá? Daí sim, eu pego o que? A diferença de altura entre esse patamar, entre essa interface e essa interface aqui, que vai estar mais acima. Com essa diferença de altura, eu uso a relação que vocês viram em fluidos, tá? Para calcular a pressão P. Tá? E assim eu consigo determinar a pressão do gás a volume constante. Tá? Essa pressão, tá? Quando eu coloco o gás na água quente, vai ser maior do que a pressão medida aqui. Tá? Então se eu esquento um gás a volume... Bom, a gente vai ver isso em mais detalhe a seguir, tá? À medida que o nosso curso de termodinâmica for evoluindo, para a gente estudar gases ideais, por exemplo. Tá? Mas se eu pego um gás, vai manter num container, aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Ou seja, se eu manter ele num container, eu estou mantendo ele a volume constante. Certo? Então, essa é a ideia para mim. Tá? Então, essa aqui é só como eu opero o termômetro. Tá? É como eu faço para medir a pressão do gás a volume constante. Tá? Agora a pergunta é, como é que eu calibro o meu termômetro para construir uma escala de temperatura usando essa relação? Bom, como eu já falei, eu preciso de fenômenos que sejam
facilmente reprodutíveis e que eu posso usar como referência. Tá? E dois desses fenômenos que a gente vai usar aqui para construir a nossa primeira escala é o ponto de ebulição da água Veja, pessoal, eu posso pegar qualquer fenômeno. Tá? Eu estou escolhendo dois fenômenos para calibrar meu termômetro. Tá? O ponto de ebulição da água, que é a coexistência entre... água não, né? É que a gente tem o costume de chamar a água... Bom, a água tem estado sólido, líquido e gasoso, né? Mas é a coexistência entre água em seu estado líquido e líquido mais vapor, ou estado gasoso. Tá? Então, como é que eu faço? Eu pego a água neste ponto de ebulição, quando eu tenho uma coexistência igual entre líquido e vapor, e coloco dentro do meu recipiente, opero o meu termômetro e meço a pressão do gás a volume constante. Esta pressão eu vou chamar de P100. Tá? É a pressão medida quando eu coloco aqui no meu recipiente água no ponto de ebulição. Tá? Eu vou chamar essa pressão medida de P100. Tá? Vejam, o segundo estado de referência da água é o ponto de congelamento. Tá? No ponto de congelamento, eu tenho coexistência de água em estado líquido e gelo, né? A água no seu estado sólido. Tá? Então eu faço a mesma coisa para calibrar o meu termômetro agora. O que eu faço? Eu coloco água aqui dentro do meu recipiente, que é uma mistura igual entre líquido e gelo. Tá? Essa é uma situação que a gente consegue produzir facilmente em laboratório. Então eu coloco a água aqui dentro e meço a pressão do gás. Opero o meu termômetro da mesma maneira, de modo a ter volume constante, e meço a pressão aqui. Tá? E tiro um valor que eu vou chamar de P0. Tá? Então, essa é a pressão do gás quando eu coloco água no ponto de ebulição aqui dentro, e essa é a pressão do gás quando eu coloco água no ponto de congelamento aí dentro. Ora, o que eu tenho que fazer agora para calibrar o meu termômetro? Eu tenho que simplesmente, pessoal, isso é uma escolha, né? Para te criar uma escala, tu tem que atribuir certos valores a certas situações específicas que tu consegue reproduzir. Então essas são as duas situações que eu consigo reproduzir. Agora eu simplesmente atribuo o valor de temperatura para essa situação e o valor de temperatura para essa situação. O valor de temperatura que eu vou atribuir para essa situação vai ser eu vou chamar de T100. Esta é a temperatura e eu vou escolher um valor para ela. Para essa temperatura P100, eu vou ter uma temperatura que eu vou chamar de T100 e eu vou escolher um valor para ela, que é completamente arbitrário. Tá? Eu vou dizer que isso aqui é 100 graus centígrados. Tá? E a temperatura que eu vou atribuir para o ponto de congelamento da água, eu vou chamar de T0. Então, quando a pressão medida aqui no gás é P0, eu vou ter uma temperatura de 0 graus centígrados. Certo? Vejam, essas duas escolhas aqui são completamente arbitrárias. Tá? Por que duas escolhas? Porque eu tenho duas constantes aqui que eu tenho que determinar para obter a relação entre a temperatura e a pressão medida. Tá? Então eu preciso de duas situações reprodutíveis. Então aqui as duas. Então quando eu tenho P100, eu atribuo 100 graus. Tá? Para o meu gás e tanto para a minha mistura, para a minha substância que está aqui dentro. E quando eu medir uma pressão P0, eu tenho T0 igual a 0 graus. O que tem que fazer? Bom, pessoal, substitui agora isso aqui, e isso aqui. Tá? Vejam, tá? Porque a gente tem que determinar o A e o B. Tá? Então, se vocês substituírem aqui T100, tá? Então é isso, né? Vou ter T100, substituir aqui nessa equação, né? T100, vou botar direto, né? T100 é 100 graus, isso aqui vai ser A P100, que tem um certo valor aí, né? Que depende do meu gás, que eu vou colocar aqui dentro, né? Tem que medir. E por outro, então essa é uma equação, e agora eu substituo isso aqui dentro. Ou seja, T0, que é 0 graus, vai ser igual ao quê?
A vezes P0 mais B. Pronto, então esses dois valores a gente toma como sendo conhecidos, né? Eu tenho que medir para calibrar o meu termômetro a gás. Resolve esse sistema e acha o A e o B e depois coloca aqui dentro. Assim a gente obtém a escala de graus centígrados. Tá? Eu vou apagar agora este primeiro desenho. A gente já sabe que é volume constante. Tá? Então, se vocês resolverem o sistema, acharem um A e B e colocarem aí dentro, vocês obtêm a escala centígrada. Tá? Ou seja, eu vou escrever isso aqui assim, essa aqui é a temperatura medida em graus centígrados, vai ser igual a P menos P0 vezes 100 graus dividido por P100 menos P0. Tá certo? Então, pego o meu termômetro, tá, a gás, coloco em contato com água, coloco em contato com água no ponto de ebulição, meço o P100. Tá? Pego lá, coloco água no ponto de congelamento, meço o P0, pronto, coloco os dois valores aqui, eu tenho uma escala da temperatura para esse termômetro a gás específico, que é a escala centígrada, tá? A escala de graus centígrados. Ou seja, depois que eu calibrei meu termômetro, agora eu posso colocar qualquer substância aqui dentro, medir a pressão e obter direto a temperatura em graus centígrados, tá claro? Porque esses dois valores aqui eu já conheço, eu calibrei. Isso aqui significa calibrar o termômetro, encontrar esses dois valores aqui. Depois, qualquer substância que eu colocar aqui dentro, óleo a diferentes temperaturas, eu coloco aqui dentro, tá? Calculo a pressão P do gás aqui, né? Fazendo esse esquema de como desloca, né? Medindo o deslocamento da coluna de mercúrio, eu obtenho um T100 em graus centígrados. Certo? Tá? Então, isso aqui é uma reta, né? Veja, T100 em função de P, T100 em função de P. Tá? Então, cuidado, TC aqui é a temperatura em graus centígrados. Uma coisa mais ou menos assim. Eu tenho uma reta. Aqui, a temperatura ela é zero quando eu tenho o meu P0. E a temperatura aqui, ela vale 100 graus centígrados em P100. Certo? Só substituir aqui, né? Bom, tem que satisfazer essas duas condições, a minha escala, porque eu impus essas duas condições. Né? Quando P é igual a P0, eu tenho temperatura zero. Quando P é igual a P100, corta aqui, eu tenho temperatura igual a 100 graus. É isso aí. Tá? Então a gente basicamente divide, né, esse intervalo aqui entre 100 unidades. Né? Divide esse intervalo entre 100 unidades. Certo? Qual é o problema desse termômetro ainda? Por que esse termômetro não é, do jeito que ele está assim, ele não é muito interessante? Veja, ele depende desses valores aqui de pressão, né, que calibram o meu termômetro. Agora, esses valores de pressão, eles dependem de duas características. A primeira, esses valores dependem do tipo de gás que eu vou colocar aqui dentro. Tá? Então, se eu colocar nitrogênio, se eu encher meu bulbo de oxigênio, eu vou obter valores diferentes de P100 e P0. Tá? Então, os valores que eu meço aqui, né, quando eu vou calibrar meu termômetro, eles dependem do gás que eu coloco aqui dentro. Porque a pressão ela depende da estrutura molecular. Tá? O gás de oxigênio, o gás CO2, por exemplo, tem moléculas que têm uma estrutura diferente do gás do oxigênio, por exemplo, né, ou do hidrogênio. Então, dependendo do gás que eu coloco aqui, eu obtenho valores diferentes de P100 e P0 e eu obtenho uma escala diferente. Né? E o que não é lá muito interessante. E além disso, se eu pegar o mesmo gás, imagina que eu coloco oxigênio aqui dentro. Dependendo da densidade do oxigênio, eu vou medir também valores diferentes de P0 e P100. Tá certo? Então são dois pontos que tornam esse meu termômetro
não muito interessante, porque ele ainda depende da substância que eu coloco aí dentro, né? Depende da substância e depende da densidade da substância. Tá? Em geral, quanto maior a densidade aqui, maior a pressão do gás na interface. Tá? Veja, tem uma situação agora que é interessante, que é a seguinte. Independente de qual substância que eu coloco aqui dentro, quando a densidade do gás é muito pequena, os valores que eu uso para calibrar o termômetro, ou seja, esses dois valores de pressão, eles passam a depender muito pouco da densidade e da substância. Tá certo? Ou seja, se eu pegar o gás de oxigênio e colocar aqui dentro e for diminuindo a densidade e for medindo, por exemplo, o meu PCI, esse valor se aproxima de se eu colocar outro gás aqui dentro, como por exemplo o gás carbônico, for baixando a densidade e medindo o PCI. À medida que quanto menor a densidade, os gases eles começam a se comportar da mesma maneira. Tá? E a gente vai ver em detalhe, à medida que o curso avançar, por que isso acontece. A gente vai ver que gases a baixa densidade são gases ideais. Tá? Na época, quando se começou a brincar com esses termômetros, não se sabia disso. Mas se notou que, então, baixando a densidade do gás, esses valores aqui, eles começam a convergir, ou seja, eu começo a ter valores de P100 e P0 que passam a independer do gás, desde que a densidade seja suficientemente pequena. Tá? Então deixa eu colocar assim um esboço de resultado experimental. Agora eu vou apagar aqui o nosso termômetro. Deixa eu colocar um esboço de resultado experimental que se obtém para medidas das pressões à medida que eu diminuo a densidade. O que a gente obtém? Tá? Então, imagina que eu meço a razão entre as pressões em função da densidade. A densidade é uma massa específica ρ do gás, né? Do gás. Isso aqui se refere à densidade do gás, atenção. Tá? E aqui eu tenho, no eixo vertical, eu tenho P100 dividido por P0, ou seja, a razão entre as pressões medidas. Repito, essa aqui é a pressão do gás quando eu coloco água no ponto de ebulição. E essa aqui é a pressão do gás quando eu coloco água no ponto de congelamento dentro do recipiente. Mas essa é a pressão do gás. Certo? Então o que acontece se eu pego um determinado gás, coloco lá dentro do bulbo, vou medindo essas duas pressões para calibrar o termômetro e vou baixando a densidade cada vez mais. A gente obtém uma coisa mais ou menos assim. Tá? Então, imagina que eu tenho... Esse aqui já não está bom. Um ponto mais aqui embaixo. Imagina que eu vou ter uma coisa mais ou menos assim. Eu já estou fazendo um desenho para ilustrar o que eu quero ilustrar. Tá, o comportamento é mais ou menos o seguinte. Então, digamos que eu tenho três gases diferentes aí. Tá? Digamos que eu tenho três gases diferentes. Um gás que eu vou chamar de gás A, gás B e gás C. Tá? Então eu coloco o gás lá no meu bulbo, meço o P100, meço o P0, eu obtenho aqui um certo valor. Isso aqui não é uma curva contínua, né? Eu tenho que mudar a densidade do gás, medir um ponto. Então, imagina que eu baixo mais a densidade, meço outro ponto aqui um pouco fora da reta. Baixo mais um pouco, meço outro ponto, vou baixando bastante a densidade, fica cada vez mais difícil de medir e assim por diante. Para o B, eu obtenho uma coisa assim também, tá? Vou baixando a densidade, chego até aqui. Para o C, eu obtenho isso aqui. Ou seja, os dados, todos eles passam, vocês já já fizeram, né? Pelo menos Física 1. Então, aqui eu tracei já as retas pontilhadas que passam mais perto dos dados, tá? Isso aqui é só um esboço do que acontece se vocês fizerem esse experimento. Então, vai baixando a densidade e calibrando os termômetros, os pontos vão se concentrando ao redor de uma reta. Tá? O que acontece? Então tem duas coisas interessantes aqui. Primeiro, bom, eu não consigo medir, tá? Eu parei os pontos aqui porque eu não consigo medir isso aqui quando eu não consigo medir as duas pressões quando a minha densidade é muito baixa. Tá? Mas o que acontece? A gente pode extrapolar com base no comportamento linear dos dados. Tá? Todos os dados eles são aproximados muito bem por
por uma reta, vocês podem procurar na internet. Tá? Então eu posso extrapolar essa reta, o que significa que aqui em alguma região por aqui, ou mesmo aqui, né, os valores de P100 e P0 eles já são muito próximos uns dos outros. Então, independente do gás que eu escolho, eu vou ter aqui mais ou menos o mesmo valor da razão entre P100 e P0. Isso acontece quando as densidades são muito baixas. Tá? Então veja, os valores aqui são muito próximos uns dos outros. Então eu vou medir a mesma razão entre P100 e P0 com as densidades, quando eu tiver gases com densidade baixa, isso independente se eu escolho o gás A, o gás B e o gás C. Tá? E o mais interessante é o seguinte, se a gente confiar nos dados experimentais e extrapolar essas retas, elas convergem para um ponto aqui, que é o ponto onde eu tenho densidade, o limite, não tem como eu criar, não tem mais nada, né? Densidade zero, não tem nada dentro do bulbo. Mas eu posso extrapolar e imaginar que eu tenho um limite em que o ρ vai para zero. Tá? Essas três retas, quando eu extrapolo, tá? Eu obtenho aqui o seguinte valor, aproximadamente 1,3661. Ou seja, independentemente para qualquer gás, independente se eu escolhi o gás A, o gás B ou o gás C, que sei lá, hidrogênio, oxigênio, gás carbônico, quando a densidade vai a zero, esta razão converge para este número. Ou seja, P100 dividido por P0 é aproximadamente 1,3661. Bom, vamos fazer o seguinte agora. Tá? Então, esta relação define, de certa forma, a calibração do meu termômetro independente do gás quando a densidade é pequena. Tá? Vamos substituir isso aqui dentro. Tá? Vamos substituir isso aqui na minha fórmula para a escala de temperatura e vamos ver o que a gente obtém. Tá? Então, o que acontece? Quando a densidade vai para zero, ou seja, para gases, independente do gás, eu valho essa relação entre a pressão do gás no ponto de ebulição e a pressão no ponto de congelamento. Então, vou substituir na minha escala de graus centígrados. O que eu obtenho? P menos P0 vezes 100 graus dividido por P100 menos P0. Mas P100 é 1,36 vezes P0. Então, vou ter o seguinte, 1,3661 P0 menos P0. Certo? Então, isso aqui vai dar 0, tá? Subtrai isso aqui vai dar 0,3661 P0, divido cada termo aqui, tá? Por esse número eu vou obter o seguinte, vou botar aqui, isso aqui vai ser P dividido por 0,3661 P0, e aqui eu vou ter menos 0,3661, tudo isso vezes 100 graus. Tá? Eu só peguei esse número, subtraí, agora dividi P por esse número, então aparece P dividido por, tá? Isso aqui vai ser 0,3661 P0, e esse cara aqui dividido por isso vai cortar os P0, aparece só 0,3661. Certo? Então, se eu medir o ponto, tá? Então essa é uma escala agora que não depende da substância. Tá? Que não depende da substância, porque eu estou numa situação em que a densidade do gás é muito pequena. Tá? Então essa escala aqui é independente do gás que eu coloco no bulbo. A única coisa que eu tenho que fazer aqui é medir o ponto de congelamento. Vejam, isso não é a única coisa interessante. A gente sabe que a temperatura aumenta linearmente com a pressão. Vamos ver o que acontece. Tá? Então qual é a menor, tá? A menor temperatura possível que eu obtenho é quando a minha pressão é igual a zero. A pressão é o quê? É um número que varia entre zero e, em princípio, infinito. Né? É um número positivo que varia entre zero e infinito. Então, a menor temperatura vai ser obtida quando o P vai para zero. Tá? Então, o que acontece quando o P vai a zero? Se vocês substituírem P igual a zero aqui, tá? E botarem os números aqui numa calculadora, vocês vão obter a seguinte temperatura.
A temperatura que vocês obtêm desse argumento simples, ela é aproximadamente menos 273,15 graus Celsius, centígrados, né? Certo? Então vejam, pessoal, eu obtive o que parece ser já o limite inferior para a temperatura. Então todo esse argumento aqui, ele me leva a crer que esta aqui é a menor temperatura possível que eu consigo atingir. Tá? Então vocês vão ver, mais adiante a gente vai ver outro argumento em favor de que esta é a menor temperatura possível que um sistema termodinâmico consegue atingir. Tá? E existe, na verdade, tá, uma lei, o que é conhecido como terceira lei da termodinâmica, que é a lei que nos diz que existe uma temperatura inferior, né? Existe um limite de temperatura inferior para um sistema físico. Tá? Eu nunca consigo atingir a temperatura de menos 273,15 graus centígrados. Tá? Mas essa lei, em geral, a gente não discute no curso, tá? E nem deve ser discutida porque é uma lei que já é baseada numa argumentação mais... tem algumas ideias aí de mecânica quântica. Tá? Então foi uma lei que foi incorporada muito depois à termodinâmica. Mas, tá? Então com esse argumento aqui bastante simples, assim, a gente obtém, né, com base em alguns resultados experimentais, a gente obtém que tudo indica que existe uma temperatura inferior, um limite inferior para a temperatura. Essa aqui é a menor temperatura que eu consigo atingir no sistema termodinâmico. Certo? E mais, tá? Vejam, se essa aqui é a minha menor temperatura, por que não definir uma temperatura, por que não calibrar o meu termômetro de modo que a minha menor temperatura seja zero? Tá claro? Tá? Então não faça, é a mesma coisa, isso aqui é a mesma coisa que tu ter um tu ter um cronômetro que começa em, sei lá, menos 233 segundos. Não é muito prático, né? Do ponto de vista prático, é muito melhor tu ter uma escala de temperatura cuja menor temperatura possível é zero. Isso nos motiva imediatamente a introduzir a escala Kelvin de temperatura. Tá? E na escala Kelvin, T, pessoal, eu não vou usar TK aqui para Kelvin, tá? Porque essa aqui é o que a gente chama de escala absoluta de temperatura, tá? É a escala de temperatura, que independe da construção do termômetro, independe de qualquer coisa. Tá? Então, a escala de temperatura Kelvin, a temperatura em Kelvin que eu vou chamar só de T, então temperatura em graus centígrados eu vou chamar de TC, ela é simplesmente a temperatura em graus centígrados mais esse número aqui. Tá? Isso aqui é bastante importante, vocês vão ver quando forem resolver, por exemplo, a lista de problemas. Tá? Então, todo esse desenvolvimento teórico, isso aqui por exemplo, para resolver, do ponto de vista prático, para resolver lista de problemas, isso aqui é só para contar uma história, para me dar uma argumentação para vocês de como é que eu construo uma escala apropriada de temperatura que não depende da substância, do gás que eu coloco lá dentro, e que me leva a certas consequências interessantes, como a existência de um limite inferior de temperatura. Mas isso aqui não, vocês não vão ter problemas teóricos na lista que fazem perguntas sobre isso aqui. Agora, essa relação prática que me dá a conversão entre escala de grau centígrado e escala Kelvin, essa é uma relação para a resolução de problemas na lista importante. Tá? Então vejam, a escala Kelvin, pessoal, ela não é nada mais, nada menos do que a escala centígrado deslocada, né? De modo que a tua reta aqui ela passa no zero agora, né? A tua reta passa no zero. Então a escala Kelvin, ela tem simplesmente o zero deslocado em relação à escala de graus centígrados. Então quando eu tenho aqui menos 273,15 graus, a temperatura em Kelvin é zero. Tá certo? Então a gente usa para temperatura em Kelvin, a gente usa o símbolo K, tá? que é uma unidade do SI. Pessoal, um ponto muito importante, tá? Isso aqui é um ponto muito importante, eu só vou botar aqui essa relação.
Como a única diferença entre a escala de graus centígrados e a escala Kelvin é a posição do zero, as diferenças de temperatura em Kelvin e em graus centígrados são iguais. Tá? As diferenças são iguais. Então, uma diferença de 1 grau centígrado é igual a uma diferença de 1 Kelvin. Tá? As duas escalas elas só se relacionam por meio do deslocamento do zero. Tá? Mas uma unidade, tá? Uma diferença de temperatura de 1 Kelvin é igual a uma diferença de temperatura de 1 grau centígrado. Certo? Tá? Vejam, o termômetro de gás aqui, por exemplo, no termômetro de gás, se consegue medir, se consegue chegar até a temperatura de 20 kelvins, né, usando hélio, tá, por exemplo. Digamos que eu quero chegar a uma temperatura próxima de T igual a 0 kelvins. Tá? Com o termômetro de gás, tu consegue chegar só até mais ou menos 20 kelvins, usando hélio, que é um gás apropriado para fazer isso, abaixo de 20 kelvin, né, que já é uma temperatura baixíssima, né? A gente não tem muita intuição em Kelvin, a gente tem mais intuição disso aqui, né? Graus centígrados. Isso aqui é uma temperatura baixíssima, né? Tá? Então, 20 kelvins é bastante baixo. Coloca 20 kelvins aqui, passa para o outro lado, vocês vão ver quanto é que é. Aproximadamente menos 250 graus Celsius. Abaixo dessa temperatura, o hélio ele solidifica. Né? Tá? Então, essa é a dificuldade, tem que conseguir ir baixando a temperatura do gás sem que ele vire um sólido, por exemplo. Tá? E hoje em dia tu consegue com outras técnicas aí que não são, estou falando de termômetro de gás, né? Que já é uma proeza, né? Tu conseguir chegar a temperatura tão baixa com o termômetro de gás. Mas se consegue hoje chegar a temperaturas da ordem de 10 a menos 10 Kelvin, usando outros aparatos aí experimentais. Certo? Bom, vejam, eu introduzi aqui a escala Kelvin. Tá? Eu primeiro introduzi a escala de graus centígrados e depois introduzi a escala Kelvin. Tá? De certa forma, a maneira que eu introduzi aqui a escala Kelvin, ela decorre da escala de graus centígrado. Tá? Mas vejam, isso não é necessário, né? E nem muito conveniente. Tá? Então, existe uma maneira de se definir a escala Kelvin que independe da escala de grau centígrado, tá? Que é a maneira padrão de se definir uma escala de temperatura absoluta usada pelo Sistema Internacional de Unidades. Tá? Como é que é isso aí? Veja, a primeira coisa importante que a gente tem que notar aqui é que ainda assim aqui, para essa escala, a minha escala de temperaturas, ela vai depender, tá? Ela vai depender do ponto de congelamento e do ponto, bom, aqui do ponto de congelamento da água, do ponto de, tanto faz, né? Se eu substituo aqui a escala em termos do ponto de congelamento ou do ponto de ebulição da água. Tá? Então, a minha escala depende disso, depende desse fenômeno reprodutível, né? Da pressão que eu meço para esse fenômeno. Agora, tá? Esse não é um fenômeno reprodutivo interessante, mas não é o melhor. Porque, veja, esse ponto de congelamento da água, ou o ponto de ebulição da água, eles dependem da pressão atmosférica, por exemplo. Tá? Então, se eu subir uma montanha, por exemplo, pegar uma panela, colocar uma água para ferver aqui, mais ou menos ao nível do mar, em Porto Alegre, eu vou ter uma temperatura de aproximadamente, vai fervendo uma temperatura, na escala de graus centígrados, de aproximadamente 100 graus. Se eu subir lá uma montanha, fora lá na cordilheira, subir lá 3.000, 4.000 metros e colocar minha panela de água para ferver, onde a pressão atmosférica é menor, então a pressão sobre o meu recipiente de água é menor, tá? A minha água vai ferver a uma temperatura menor, portanto mais rápido. Então, ou seja, o ponto de ebulição e o ponto de congelamento da água, eles dependem da pressão, tá, que eu estou submetendo a água. Então não é um fenômeno reprodutível lá muito interessante. Tá? Porque eu construí aqui meu termômetro a gás e digo para alguém lá no Peru, a 3.000 metros de altura, no laboratório lá, vocês calibram o termômetro usando o ponto de ebulição. Não, mas aqui nós estamos numa altitude, não tem como a gente comparar nossas medidas porque a calibração é diferente, nós estamos em altitudes diferentes. Tá certo? Então é um fenômeno, ponto de ebulição e ponto de congelamento são fenômenos válidos, reprodutivos válidos para calibrar um termômetro,
mas não é a melhor escolha. Existe um ponto, tá? Então, o ponto de ebulição da água e o ponto de congelamento dependem da pressão que a água está submetida. Mas existe uma situação muito, muito particular da água, que é o que a gente chama de ponto triplo da água. Tá? No ponto triplo da água, ou seja, para a pressão e para uma certa temperatura da água, existe coexistência de líquido, gás e sólido. Tá? No ponto de ebulição, por exemplo, existe uma coexistência, tá? Exatamente no ponto de ebulição existe uma mistura igual de vapor e água no estado líquido. Tá? No ponto triplo, existe uma mistura de líquido, gás e líquido, água líquida, vapor e gelo. Tá? E isso acontece somente para uma pressão e uma temperatura muito bem definidas. Então, este é o fenômeno reprodutível mais interessante, tá, relacionado à água para definir uma escala de temperatura. E é esse o fenômeno que o Sistema Internacional de Unidades adotava, tá, mudou a definição de um Kelvin, mudou novamente, tá, mas esse aqui era o fenômeno que o SI adotava para definir a escala Kelvin. Então, o que foi feito? Tá? O que foi feito? Foi atribuído, tá? Então, convenção do SI, convenção do Sistema Internacional de Unidades. Tá? A temperatura da água no ponto triplo, que eu vou chamar de T3, foi atribuído o seguinte valor, 276, não, a gente fala uma coisa e diz outra. 273,16 kelvins. Tá? Isso aqui foi uma convenção, eles escolheram, olha, a água no ponto triplo tem essa temperatura. Tá? O que acontece? Tá? A gente sabe que um termômetro, tá? Um termômetro a gás, tá? Num termômetro a gás, a temperatura do gás é uma constante vezes a pressão. Tá? Isso a volume, tá? Isso a volume constante. Tá? Sempre volume constante. Isso aqui só vale, essa relação linear só vale se o volume for preservado, tá? For mantido constante. Então essa é a relação entre temperatura e pressão, já sabendo, tá? Já colocando a minha temperatura como sendo igual a zero quando eu tenho pressão zero. Tá? Que é o que os resultados que a gente viu aí sugerem para a escala. Eu posso sempre escolher isso, né? Mas enfim, é o que os resultados aí sugerem. Que existe uma temperatura, um zero, que é o limite inferior de temperatura. Tá? Então, essa é a equação que relaciona temperatura e pressão. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu atribuí este valor aqui para a temperatura da água no ponto triplo. O que eu tenho que fazer? Colocar no meu termômetro de gás, colocar a água lá dentro do meu recipiente, onde eu tenho uma coexistência de líquido, gás e sólido. Ou seja, colocar água no ponto triplo dentro do meu recipiente e medir a pressão, que eu vou chamar de P3. Então, quando eu coloco água no ponto triplo dentro do meu recipiente, eu obtenho que T3 vale essa equação aqui, vezes P3. Então, essa pressão aqui é a pressão medida no meu termômetro de gás quando eu coloco água no ponto triplo dentro do meu recipiente. Tá certo? Então, daqui eu tiro a minha constante. Tá? Então, a minha constante é o quê? T3, vou colocar um número, né? A minha constante é T3, que é igual a 273,16 Kelvin, dividido pela pressão que eu medi no meu termômetro a gás no ponto triplo. Pronto, agora eu só substituo isso aqui, substituo essa relação aqui e eu calibrei o termômetro usando o ponto triplo da água. Eu tenho que a temperatura que eu meço lá no meu termômetro a gás vai ser o quê? 273,16 Kelvin vezes o quê? Vezes P, a pressão, dividido por a pressão no ponto triplo.
Certo? Então o que eu faço? Boto um gás dentro do meu termômetro a gás, coloco água no ponto triplo e meço o P3. Pronto, está montada a minha escala Kelvin. Agora, tá? A gente sabe que esse valor aqui vai depender do tipo de gás e vai depender do tipo de gás e da densidade do gás. Tá? Assim como o ponto de ebulição da água. Tá? Cuidado, pessoal, isso aqui não é a pressão sobre a água no ponto triplo, essa é a pressão do gás quando eu coloco água no recipiente no ponto triplo. Tá? Então, isso aqui vai depender, esse valor que eu vou medir vai depender do gás que eu coloquei dentro do meu bulbo e da densidade dele. Mas a gente sabe que quando a densidade do gás é muito pequena, este valor aqui ele passa a ser independente da substância. Então, assim eu obtenho uma definição da escala Kelvin. Tá? A escala Kelvin ela é definida por meio dessa relação quando a densidade do gás vai a zero. Então, a temperatura em Kelvin ela é 273,16 Kelvin vezes o limite quando a densidade do gás vai para zero. Tá? Isso aqui é a pressão do gás quando eu coloco qualquer outra substância vezes P3. Tá? Então, essa aqui é a definição formal, tá? Da escala Kelvin. Independente da escala de centímetros. Tá? Então, eu consigo definir uma escala Kelvin usando o ponto triplo da água de uma maneira aí bastante formal. Tá? Então, basicamente, o que a gente tem que fazer para medir a temperatura de uma certa substância, eu tenho que sempre colocar um gás lá dentro, meço a pressão do ponto triplo e meço a pressão da minha substância. Faço a razão, isso para uma certa densidade. Depois eu tenho que ir repetindo o procedimento baixando a densidade. Isso vai convergir para um certo valor que me dá a temperatura. Tá? Então, tá? Isso aqui é, de certa forma, tá? É uma definição bastante geral e, de certa forma, rigorosa, tá? Mas o procedimento prático para medir, te medir as temperaturas aí de maneira rigorosa é um pouco, e calibrar a escala, né? É um pouco trabalhoso. Tá? Mas isso aqui na verdade, isso aqui era, tá? Isso aqui era, creio que até o ano passado, ou 2 anos atrás, essa era a definição formal da escala Kelvin adotada pelo Sistema Internacional de Unidades. Tá? Mas esse negócio mudou, tá? O Kelvin agora ele não é mais definido assim. Tá? O Kelvin ele é definido em termos de outras constantes fundamentais da física. Tá? Porque hoje em dia existe aí uma série de constantes fundamentais, tá? Que são conhecidas com uma precisão muito grande. Tá? Então é bastante natural que a gente tente expressar, tá? Certas unidades em termos de constantes fundamentais. Tá? E essa aqui, o Kelvin, é uma unidade fundamental do SI, tá? Do Sistema Internacional de Unidades. Tá? Então ela mudou, né? Essa aqui era a convenção acho até o ano passado, mas isso mudou. Agora o Kelvin ele é definido por meio de uma relação entre constantes fundamentais. Eu não tenho bem certeza quais são, mas pela constante de Boltzmann, muito provavelmente constante de Boltzmann, que a gente vai ver um pouco mais adiante, e alguma outra constante aí da física que eu não sei. Para ser bem sincero, eu não sei como é que é a definição do Kelvin em termos das constantes. Tá? Mas é isso, pessoal. Então, essa aqui é a definição formal da escala Kelvin, em termos do ponto triplo da água. Vejam, isso aqui é só para contar toda a história para vocês, tá? Que é uma coisa que vocês têm que ver, pelo menos uma vez na vida, como é que são definidas essas escalas de temperatura. Mas do ponto de vista prático, vocês vão, no fim das contas, usar essa relação e talvez resolver algum outro problema dali, assim que tenha que mexer alguma coisa numa escala de temperatura, não? Gráficos de temperatura em função da pressão, né? Gráficos lineares, né? Para o termômetro a gás, como a gente viu aqui. Certo? Até a próxima!